Fala galera, aqui é o professor Matheus de UCAD de Matemática e a gente vai agora resolver uma questão bem interessante de trigonometria. Me acompanha aqui no enunciado da questão. Bom, a questão começa com um texto sobre as fases da Lua, que a gente não precisa ler, ele não é relevante para a gente neste momento. E aí a gente vai direto aqui para a informação que tem logo abaixo na tabela, acima do gráfico. O que é que diz ela? Ao analisar a porção de luz visível, um cientista relaciona a porcentagem de luz L em função do arco θ percorrido pela Lua a partir do momento que é iniciado o ciclo, lua nova, considerando que a sua órbita ao redor da Terra é circular. Ao considerar 3 ciclos, ele obtém o gráfico, aí ele dá o gráfico para a gente. A luminosidade percentual da Lua, L, pode ser expressa em função do arco θ por... E ele quer saber, então, qual é a função trigonométrica que descreve este gráfico que está sendo exibido aqui para a gente. O que é que a gente sabe? A gente sabe, pelas alternativas, que a função tem esse formato. Uma constante vezes uma função trigonométrica aqui, que a gente precisa descobrir ainda se é seno ou cosseno, que multiplica uma constante vezes θ menos π sobre 2, mais b. Então, a gente tem estas informações. E aí vamos analisar isso. O que é que definem esses A's, esses B's, esses K's aqui em questão, né? Primeira coisa que a gente pode analisar é o eixo de simetria desse gráfico, onde é que ele está dividido ao meio. E você pode observar que ele vai ser dividido ao meio bem aqui na metade do caminho entre 0 e 100, que tem que valer o quê? 50%. O eixo de simetria normal de um gráfico de uma função trigonométrica seno e cosseno é no eixo x, é exatamente aqui nesse eixo horizontal, no y igual a 0. Ele foi deslocado 50 unidades para cima, então esse gráfico sofreu um deslocamento vertical, 50 unidades para cima. Quem é que promove deslocamento vertical? O número que está sendo somado à função, esse termo independente aqui. Então, esse B promoveu esse deslocamento de 50 unidades para cima. Você pode garantir que esse B ele vale justamente 50. Então, você já tem essa primeira informação, já tem esse primeiro valor. E aí, a partir desse B, você consegue calcular esse A. Esse A, ele define o que? Esse número que multiplica, o seno ou o cosseno. Ele define a amplitude do gráfico. Se você observar, esse gráfico ele vai 50 unidades para cima, com relação ao eixo de simetria, e 50 unidades para baixo. Então, você tem que a amplitude dele vale justamente 50. Se a amplitude dele vale 50, você pode garantir que esse A também vale 50. Então, a gente já tem aí duas informações bem relevantes. Aí a gente já pode começar a escrever mais a nossa função. O que é que falta a gente descobrir aqui de constante, para a gente matar logo todas as constantes? Falta descobrir esse K, esse número que multiplica o θ. Para descobrir esse K, esse número que multiplica o θ, você tem que pensar no quê? Esse número que multiplica a abscissa, ele altera o período do gráfico. Então você tem que ver o período, de quanto em quanto tempo ele se repete. Eu vou analisar aqui a partir da posição mais baixa. Quanto é que ele volta na posição mais baixa de novo? Ele volta justamente no 2π. Então, esse é o período do seu gráfico. O período do seu gráfico é quanto tempo ele demora para voltar a repetir o que aconteceu num determinado momento. De quanto em quanto tempo ele gera uma repetição. E aí ele gera uma repetição aqui de 2π em 2π. Ele começa a repetir o padrão dele. Então, o período é 2π. Como é que eu calculo o período? O período do gráfico de uma função trigonométrica, você pode calcular como sendo 2π sobre k, onde esse K é justamente o número que multiplica o ângulo θ. 2π sobre K tem que ser quanto? Tem que ser 2π. Isso só acontece em uma situação, se esse K for igual a 1. Então, você já descobriu as 3 constantes. B igual a 50, A igual a 50 e K igual a 1. Então, eu já posso escrever mais sobre a minha função trigonométrica. Ela é o quê? L de θ igual a 50, que multiplica uma função trigonométrica de θ menos π sobre 2 mais 50. Só precisa descobrir agora quem é essa função trigonométrica. Como é que você vai descobrir essa função trigonométrica? A partir de um ponto do gráfico. Qual o ponto que eu posso escolher? Ora, o que facilita mais as contas é pegar a origem, já que a origem faz parte do gráfico. Então, quando o θ for 0, o L tem que ser 0. Então, você sabe que o L de 0 é igual a 0. Sabendo dessa informação, o que é que a gente pode escrever? A gente pode escrever que 50 vezes a função trigonométrica que a gente tem, precisa descobrir qual é, que multiplica 0 menos π sobre 2,
tem que ser mais 50, isso aqui tem que ser igual a zero. Isso só acontece se essa função trigonométrica de menos π sobre 2 for igual a menos 1. E aí você analisa. Se for seno de menos π sobre 2, seno de menos π sobre 2, 90 graus no sentido negativo, vai pegar um seno menos 1, o y menos 1. Então, seno resolveria. Se fosse cosseno, não ia dar certo, porque o cosseno de menos π sobre 2 daria zero. Então, essa função trigonométrica precisa ser seno. Já descobrimos, então, que isso aqui, ó, precisa obrigatoriamente ser seno. Então, você já descobriu quem é a sua função trigonométrica. Só escrevendo ela aqui, vai ser L de θ igual a 50 vezes o seno de θ menos π sobre 2 mais 50. Essa é a função trigonométrica que a gente estava encontrando. Essa função trigonométrica você encontra em qual alternativa? L de θ igual a 50 vezes o seno de θ menos π sobre 2 mais 50. É o que a alternativa B exibe para você. Então, a alternativa B é a resposta correta da questão e eu volto a te encontrar no próximo vídeo. Até lá!